Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao Seva Sounds. Esse é um projeto que tem por objetivo levar informação e assuntos relevantes na avicultura do Brasil e no mundo para você, profissional da avicultura. E hoje a gente volta a falar de um tema muito importante, que é a influenza aviária. Então, no início de 2023, em março de 2023, a gente entrevistou aqui o Dr. Luiz Seste para fazer uma atualização sobre o tema naquela ocasião, que estava início aí das primeiras detecções na América Latina, depois subsequentemente no Brasil também, em aves silvestres. Então, o que demandou bastante conversas e discussões técnicas a esse respeito. E agora eu convido o Dr. Luiz Seste novamente para a gente fazer uma atualização do cenário epidemiológico da doença, passados esses mais de um ano aí daquela conversa inicial. E só para fazer uma introdução, eu queria apresentar aqui o Dr. Luiz Seste. O Dr. Luiz Seste é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, possui mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é PhD pela Universidade Estadual da Carolina do Norte. É um profissional aí que dispensa apresentações, mas acho que essa formalidade é importante, porque é uma carreira bastante importante e que caminha junto com a questão da sanidade no Brasil também, né? São 45 anos na SEST de atuação em medicina aviária e você pode nos trazer uma atualização muito importante sobre influenza, porque você está presente nesses países aí que sofrem com desafios da doença. Então, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite de fazer essa atualização hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tarlen. Novamente um prazer estar contigo novamente aqui. Maravilha. Seste, então se você puder fazer uma atualização para a gente, passado esse um ano, né, a gente teve aí vários casos confirmados, o MAPA tem feito um trabalho muito bom, né, um trabalho fantástico aí em termos de pesquisa ativa e passiva do vírus da influenza, então indo atrás de notificações, de pesquisa ativa em aves silvestres, e isso tem demonstrado um incremento aí dessas notificações. Mas a gente ainda tem um cenário bastante positivo, né, na avicultura industrial de forma geral. Se você puder fazer essa atualização aí da América Latina, depois a gente caminha para o Brasil também, seria importante. Claro. Começando pelo norte da América Latina, né, o México. O México tem acontecido algumas coisas interessantes nos últimos meses, principalmente agora em 2024, né? Em um determinado momento, no México se detectou, creio que 3 ou 4 meses atrás, se detectou um H5N2 de alta patogenicidade. Isso foi uma surpresa para muita gente, né? Inclusive para a América Latina, obviamente, porque não sabiam que o México tinha a presença de um H5N2 de alta patogenicidade, porque o H5N2 que eles têm desde de 1994 é o de alta. Só que esse H5N2, quando entrou no México em 94, ele entrou primeiro como de alta. E depois ele mutou este vírus e se consolidou no país, ficou endêmico no país como de baixa patogenicidade, que é o que está lá até hoje no México, sendo controlado via vacinação. Embora de baixa patogenicidade, é um vírus que causa uma perda econômica estupidamente alta, porque é um co-infectante de outras enfermidades aviárias virais muito importante, né? Então causa perda muito forte em poedeiras comerciais, em reprodutoras e particularmente em frangos. Então, de repente, se detecta este H5N2 de alta patogenicidade, que certamente é o mesmo vírus original que entrou no país em 1994 e que ficou, certamente, não há dados, mas você imagina que esse vírus ficou como que com baixo perfil na avicultura mexicana, como toda avicultura mexicana vacina contra H5N2, ele ficou, digamos, escondido
né, sob esta proteção das vacinas que estavam objetivando proteger o H5N2 de baixa patogenicidade. Certo. Bom, se detectou este H5N2 de alta, foi em aves de fundo de quintal, foram erradicadas, o foco considerado erradicado. Uhum. E pouco tempo depois, creio que foram três ou 4 semanas depois dessa detecção, desse H5N2 de alta no México, o governo mexicano declarou o país livre do H5N2. De uma maneira oficial, a Organização Mundial de Saúde Animal. Por quê? Porque o vírus já há muitos anos não havia sido detectado em aves industriais, embora tenha ocorrido este surto recente em aves de fundo de quintal. Então, e o que é legal, o que eles fizeram é legal, é correto. Em aves industriais, realmente desde a década de 95, quando teoricamente ele desapareceu, o de alta patogenicidade. E então o governo aproveitou e oficialmente declarou o país como livre do H5N2. Então a gente tem aí um caso que o vírus entra no país, um vírus de alta patogenicidade, faz uma modificação e uma mutação para ter uma baixa patogenicidade, e agora a gente volta a ter uma nova detecção de um vírus de alta patogenicidade de novo. Então é interessante como ver que a doença ela é muito dinâmica, né? E ela vai se adaptando também às condições que o vírus, né, no caso, vai se adaptando às condições que enfrenta, vacinação e condições ambientais de forma geral. Sem dúvida, porque é possível que no passado tenha ocorrido algum surto de H5N2 de alta. Ele sempre esteve aí, né? Você imagina que ele sempre esteve aí, mas controlado pela vacinação, que obviamente o objetivo da vacinação era o de baixa, né? H5N2 de baixa, que é muito importante economicamente também. Então, é possível que tenham ocorrido surtos desse de alta que estava aí e o diagnóstico simplesmente não foi feito. Não foi nada. E quando você fala do de baixa patogenicidade, a gente vê muita preocupação e o olho bastante atento nessa questão do vírus de alta patogenicidade, né? Então, é até um vírus também que a manifestação clínica é mais clara, então tem uma altíssima mortalidade, mas o de baixa você está trazendo aí que é um vírus que tem uma importância econômica muito grande, né? Então, como que isso se estabelece dentro de um país, por exemplo? É mais fácil ou mais difícil para qual dos vírus aí, o de baixa ou de alta, se disseminar, uma vez que eles têm uma manifestação bastante distinta entre eles? Sem dúvida. Sem qualquer dúvida, é muito mais fácil para o de baixa se disseminar. Porque o de baixa patogenicidade, esse vírus H5N2 que está no México de baixa patogenicidade desde os anos 94, 95, quando se faz provas com eles em laboratório, aves SPF, e se desafiam as aves com altíssimas doses deste vírus, o que acontece é absolutamente nada. O vírus é apatógeno em laboratório, totalmente apatógeno. Ele não causa nada, nenhuma enfermidade, as aves não adoecem, ficam muito contentes nas suas gaiolas ali e tal, não acontece nada. No campo, ele é terrível porque ele é um co-infectante de outras enfermidades que estão circulando no México, em todo o país, como Newcastle, laringotraqueites, e também os vírus variantes da bronquite infecciosa. Quando esse H5N2 de baixa patogenicidade se junta com um vírus variante da bronquite infecciosa, é um desastre. E isso acontece muito, muito seguido no México. Muito, muito seguido. Tem muitas variantes do vírus da bronquite infecciosa no México. Então essa combinação de agentes, quando junto da influenza, provoca uma manifestação clínica bem importante. Muito importante, porque aí as aves podem ter mortalidade especificamente pelo H5N2 de baixa, coisa que em laboratório é impossível. De reproduzir. Não se pode reproduzir, porque em laboratório ele não causa nada. Então, não há dúvida, os vírus de baixa patogenicidade se disseminam muito mais fácil que os de alta patogenicidade. A gente vê isso até com outros agentes, né? À medida que o agente vai se adaptando ao animal e para de ter, por exemplo, uma mortalidade
expressiva, ele se torna um agente mais difundido, né? Porque vamos dizer, o hospedeiro acaba não morrendo, sim, e ele sendo um disseminador, né, dentro das populações. Claro, claro. E a própria indústria acaba perdendo muito do interesse em controlá-lo, né? E tipo investimentos em biosseguridade, vacinações, monitoramento, e acabam já não fazendo o que deveriam fazer, né? A lição de casa que deveriam fazer permanentemente não fazem. E isso faz com que ele se dissemine rapidamente. Os de alta, todo mundo se enfoca até erradicá-lo ou controlá-lo com uma vacinação muito bem feita, muito bem controlada. E o de baixo o pessoal simplesmente esquece e ele se instala e estabelece seu domínio, digamos assim, nos sistemas de produção. Para mim, pessoalmente, eu considero os de baixa economicamente muito mais importantes que os de alta. Que causa uma doença... Muito mais. Subclínica. Uma doença subclínica, não por si só, mas juntamente com outros patógenos, e as perdas econômicas são incrivelmente altas. Incrivelmente altas. O de alta entra num lote não vacinado, mata ou 100% ou mata 50% e pronto, terminou. E aí alguém vai tomar uma decisão de fazer alguma coisa contra esse vírus de alta patogenicidade. O de baixa, ninguém vê ele. É um inimigo silencioso, né? Totalmente, totalmente. Agora, uma pergunta. O de alta está estabelecido que o impacto político é muito grande porque fecha as exportações, então tem uma série de barreiras comerciais que são estabelecidas. O mesmo ocorre na iminência de uma detecção do vírus de baixa patogenicidade em plantéis industriais? Sim, em países exportadores, sim. É exatamente a mesma coisa. Se o H5N2, por exemplo, se estabelecesse ou no Brasil ou no Chile, qualquer um dos dois países pararia de exportar, sem dúvida nenhuma. Então, o impacto político do de alta ou de baixa patogenicidade seria igual. Não, é igual porque... Para que se entenda melhor. É igual porque um vírus de baixa patogenicidade eventualmente pode mutar a um vírus de alta patogenicidade. Então, se tivesse a certeza absoluta que um vírus de baixa patogenicidade, com o genoma de baixa, com a patogenicidade clínica de baixa, não fosse mutar e eventualmente poder... ser um vírus de alta patogenicidade, ninguém se preocuparia muito com isso, né? Se controlaria o vírus, politicamente falando. O vírus seria controlado com vacinação, etc. Mas como ele tem essa possibilidade de geneticamente, através de mutações genéticas, voltar a ser um vírus de alta patogenicidade, tem o mesmo valor político, absolutamente o mesmo valor. E causa mais impacto econômico no país que tem. E também creio que deve ser muito mais complexo de fazer um processo de erradicação desse vírus também, porque ele se dissemina muito mais silenciosamente, né? Vamos dizer, dentro dos plantéis. Muito mais difícil. Muito mais difícil, exatamente por essas características. As características, se poderia dizer, características subclínicas dele, né? Muito difícil erradicar. Não há relato no mundo de erradicação de um vírus de baixa patogenicidade de um país que era endêmico, esse vírus de baixa, e fez um trabalho de erradicação. Não existe relato disso no mundo. Sérgio, então você traz aí uma atualização especificamente do México. Teria alguma outra atualização importante em outros países da América Latina, para depois a gente fazer a pergunta também do Brasil. O que a gente teve de modificações? Qual é o quadro epidemiológico brasileiro hoje, 2024? Apenas para terminar o México igualmente teve vários surtos com H5N1, né? O H5N1 que está circulando na América Latina hoje, do clado 2344B, etc. E ontem, foi ontem ou anteontem, eu estava lendo que o país já se declarou livre do H5N1 também, porque já faz mais de 30 dias que não há nenhuma detecção ou relato do vírus de alta patogenicidade H5N1, né? O mesmo que está conosco aqui na América do Sul.
Então, a novidade é que o México está livre dos 2 de alta patogenicidade, H5N2 de alta e o H5N1 de alta. O único que fica no México é o H7N3 circulando endemicamente, que também é de alta patogenicidade. Okay? No resto da América Latina, as notícias são, eu diria, boas. Na América do Sul, nós temos alguns países vacinando massalmente a indústria avícola e os resultados têm sido espetaculares, né? Bolívia vacina, metade do país vacina, uma zona de produção nos Andes, né? Andina, e nunca, depois que vacinou, nunca mais houve nenhuma detecção, nem suspeita de enfermidade clínica na Bolívia. Está todo sob controle. Novamente, essa vacinação que acontece na América do Sul é vacinação de aves de longa vida. Poedeiras comerciais, reprodutoras pesadas e reprodutoras leves. Nenhum frango é vacinado na América do Sul contra a influenza aviária. Há um exemplo, por exemplo, do Peru, que é um país que fez uma campanha de vacinação muito bem feita, e aconteceram algumas coisas que vale a pena relatar, porque todas as granjas, praticamente 100% das granjas pequenas, médias e grandes de poedeiras comerciais e de reprodutoras pesadas, e reprodutoras leves também, algumas poucas, se candidataram para vacinar, né? A vacinação massal no país. E estavam vacinando, né? A vacinação nunca foi controlada pelo Ministério, né? Pelas autoridades. Então, as empresas solicitavam permissão para vacinar, era aprovado, podiam comprar a vacina dos provedores de vacina e vacinavam as aves, né? Bom, o que aconteceu? Agora, no começo desse ano, de 2024, houve 2 ou 3 surtos no norte do país em aves de fundo de quintal. Aves de fundo de quintal realmente sem raça definida nem nada, bem assim ao lado da costa, né? Onde tem muitas aves migratórias e descanso de aves migratórias, etc. Tipo, realmente perto, 1 quilômetro, uma coisa assim, 2 quilômetros do mar, né? E foram erradicados esses surtos, e logo em seguida houve um surto numa pequena granja de poedeiras, com 30 mil aves, pequena granja. E com uma mortalidade que, ao momento em que foi erradicado o lote, a mortalidade já tinha alcançado, foram algo como 20 a 25% no momento que as autoridades chegaram para erradicar, etc. O foco, né? Um foco. Isso. E chamou atenção. E esse surto apavorou o país e a América do Sul. Por quê? Porque era um lote vacinado, né, que havia sido vacinado várias vezes vacinado com vacina vetorizada no primeiro dia e várias vezes com vacinas, 3 ou 4 vezes com vacinas inativadas durante a recria. E ao se investigar o que tinha acontecido, né, para a surpresa de todos, o lote não tinha sido vacinado. O proprietário resolveu economizar alguns centavos e não comprou a vacina e não vacinou. E se contaminou e teve o problema, né? A vacinação não era obrigatória, né? Nunca foi obrigatória no país. Só recomendada, né? Pelas recomendada, autoridades, e todos estavam buscando ansiosamente, obviamente, né? Para não perder o seu negócio. E essa empresa acabou perdendo todo o seu negócio por não ter vacinado, né? E a granja foi erradicada. E esse foco de infecção, ele veio dessas aves da costa ali, aves selvagens? Muito provavelmente foi das aves de fundo de quintal. Havia várias aves de fundo de quintal perto dessa granja. Não foi contato com aves migratórias. Foi contato com aves de fundo de quintal.
E a outra possível, o contato com pessoas trabalhando com essas aves de fundo de quintal, né, que trabalharam nos outros focos, etc. Então, essas seriam as duas possíveis vias de entrada nessa granja de postura. A granja com zero biosseguridade, obviamente, né? Menos que zero. Não tem nenhuma, assim, uma granja aberta e tal. É como se fosse uma granja de fundo de quintal, digamos, mas industrial, né? Produzindo ovos industrialmente. E, então, esse exemplo foi muito legal no sentido de alertar a indústria, ou façam direito ou o vírus se mostra. Sim. Né? Tá implementado, estabelecido na população de aves silvestres, de fundo de quintal. E nós estamos falando no começo do ano, quando está começando a chegada, a primeira chegada da primeira leva de aves migratórias vindo do norte, que trouxeram o vírus novamente. Bom, então foi muito bom como ensinamento, né? O coitado do produtor perdeu sua granja, não há compensação nem nada, mas a decisão tinha sido dele de não vacinar. Em seguida, no sul do país, no outro extremo do Peru, lá próximo ao Chile, recentemente agora, coisa de 2 semanas e meia, houve vários surtos em frangos e aves de poedeiras com H5N1. Frango se explica o surto porque não foram vacinados. Então, a população de frango do Peru é totalmente suscetível, né? Totalmente suscetível. Não há utilização de vacinas nesse mercado. Nenhum dos países da América do Sul. E também houve novamente em aves de produção de ovos que não vacinaram como deveriam ter vacinado. Ou usaram um programa mais leve para economizar novamente com o mesmo objetivo. É algo que basicamente se esperava nos países da América Latina, vacinando, com o passar do tempo, a diminuição de casos e a diminuição da pressão, digamos, da mídia, uma série de coisas. O pessoal estava voltando ao normal, vai um pouquinho, eu posso economizar uns trocadinhos aqui, então ou eu não vou vacinar, ou eu vou vacinar um programa muito mais leve, etc. Isso era esperado, é o que acontece no mundo inteiro, né? Quando se tem essas vacinações contingenciais, como se chama, né? Porque a ideia era que esses países vacinando aqui na América do Sul vacinem por um tempo e parem de vacinar, o que não há nenhum problema, desde que a coisa esteja realmente controlada. Hoje já não tem vírus mais circulando, nem mais chegando com as aves migratórias. Então era esperado que, com essa esperança de poder parar de vacinar e não ter este custo, as empresas começassem já a parar antes do que deveriam. Então, é o que aconteceu, né? Então a doença está estabelecida, tem uma disseminação importante e na iminência de não vacinar, você tem o acontecimento desses casos, né? Tranquilamente, exatamente. O vírus está circulando, ele vai alcançar a granja, dependendo de onde ela está. Normalmente essas granjas estão perto da costa, né? Onde é uma zona muito de alto risco, né? Altíssimo risco. Então, esses são fatores que ajudam a indústria avícola a entender a enfermidade, né? Embora eles soubessem perfeitamente disso, mas, como eu comentei, esquecem rapidamente, né? Quando já não há mais desafio, quando já não há mais surtos clínicos, com toda a discussão que a mídia levanta, os especialistas, etc., as autoridades de saúde animal do país. Então, isso foi bom para alertar a indústria avícola. Ainda não é a hora de tomar-se uma decisão dessa sem ter dados em mãos. Não é baixar a guarda, não é o momento, né? Não, ainda não. Então, mas felizmente foram poucas empresas,
né? As empresas de médio e grande tamanho no país estão muito bem, obrigado, vacinando estritamente, fazendo monitoramento da vacinação, com sorologia e detecção da vacina especificamente, alguns tipos de vacina que estão usando. E estão bem. E quais são os programas adotados por essas grandes empresas que você comenta aí? Em toda a América do Sul, somente um tipo de programa foi estabelecido em aves de longa vida. No primeiro dia de vida, as poedeirinhas ou reprodutoras pesadas são vacinadas com vacina vetorizada, HVT, H5. E depois a campo entre 3 mínimo e até 6, 7 doses durante a recria, né? Do primeiro dia até as 14, 15 semanas em poedeiras e 18, 19 em aves pesadas. Esse é o programa normal em todos os países que estão vacinando, que são Equador, Peru, Bolívia e Uruguai. Exatamente o mesmo conceito, varia o número de doses aplicadas de inativadas durante a recria. E passado esse período aí que já tem um tempo que as empresas estão utilizando, qual que é a sua visão sobre a efetividade desses programas? Espetacular, realmente protege muito bem, muito, muito bem. Programa com uma vetorizada no primeiro dia de vida e 3 ou 4 na recria, protegem as aves por toda a vida. Essas aves de longa vida que têm sido vacinadas, principalmente poedeiras. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando de poedeiras que é em granjas com praticamente sem biosseguridade, né? Totalmente suscetíveis à entrada do vírus a qualquer momento. Então, os programas realmente estão protegendo. E, além disso, os monitoramentos que temos feito em relação à soroconversão são espetaculares. Altos títulos de anticorpos gerados por esse programa. Muito altos títulos. E títulos que são duradouros, né? Realmente duradouros. Aves, se encontra lotes de poedeiras com 70, 80 semanas, com títulos bastante altos, sem vacinação em produção. Muito bom saber que a gente tem uma ferramenta que tem efetividade, né, que se mostra na prática, né, porque nos estudos laboratoriais, então isso foi validado em órgãos importantes da Europa, mostrando que essas vacinas vetorizadas têm de fato uma efetividade fantástica, inclusive para controlar não só os sinais clínicos, mas a excreção do vírus também. Sim. Mas isso tudo não vale nada se na prática, se no campo, isso não se comprova, né? Então, depois aí, né, vamos dizer, na linha de frente, as vacinas têm se comportado de forma bastante satisfatórias. Isso é bem, bem importante. Sim, muito importante, porque as vacinas inativadas, por exemplo, sendo usadas, tem pelo menos 4 tipos, um pouco usado, mas outros 3, por exemplo, origens bastante usadas. E todas estão gerando uma soroconversão muito boa. Significa que uma boa concentração de antígeno nessa vacina, elas foram bem fabricadas, eu diria, bem formuladas e bem fabricadas. E, além disso, novos resultados de desafio com H5N1 2344B em aves vacinadas somente com com vacina inativada, demonstrou que algumas vacinas podem proteger contra o vírus completamente. Com uma só dose, proteger contra um vírus completamente diferente do vírus da vacina, que é o H5N1. Inativada ou vetorizada? Inativada. Inativada. Então, essa é a informação que ajuda muito, porque todo esse conceito que é correto, mas extremadamente acadêmico, o conceito de mudanças de antigenicidade dos vírus à medida que mutam, é correto, se sabe que... Mas o que o pessoal esquece é que só uma única maneira de ter absoluta certeza se uma vacina protege contra o vírus que está circulando. Perguntando para a galinha vacinada se ela está protegida ou não.
através de desafio. Uhum. E ela vai dizer, estou protegida ou não estou protegida. Então, esse exemplo que eu comentei de uma vacina continha um vírus H5N2 de baixa patogenicidade de 1994. Geneticamente não poderia ser mais diferente do H5N1 que está circulando aqui. E esse vírus protegeu 100% o desafio com o H5N1 2344B. Altas doses de desafio e inclusive diminuiu a taxa de excreção comparado com o grupo controle não vacinado. Então, essas são informações que eu considero muito boas. Uhum. E recentes, né? E agora, de 1 mês e meio, 2 meses atrás. Não, muito importante. Então, isso é muito bom. Isso faz com que temos que nos cuidar para que não entremos no jogo do acadêmico. Né? Os acadêmicos fazem o papel deles muito bem, medindo a diferença de antigenicidade de um vírus para outro, tentando encontrar a melhor antígeno para o vírus atual que está circulando na indústria, etc., através de comparações genéticas entre os genes da hemaglutinina H5. No entanto, novamente, o campo vai dizer se as aves estão protegidas ou não. Na linha de frente ali que a coisa vai se determinar, né? Então, essas provas de desafio têm que continuar. Embora haja uma corrente que eu considero muito perigosa de que a indústria vai tentar definir tudo isso sem perguntar para a galinha. Isso é complicado, é perigoso, é muito perigoso. E nós podemos estar ignorando ferramentas espetaculares que vão ser ignoradas simplesmente porque academicamente não serviriam, mas ninguém perguntou para a ave vacinada. Sim. Então é muito importante ter isso em mente. Uhum. Ou seja, só voltando um pouquinho, acho que ficou naquela começo dos surtos ali na região do Peru, a gente viu cenas bastante chocantes assim, de aves silvestres, uma mortalidade altíssima e também até uma infecção de mamíferos ali, de leões marinhos naquela região. Como que está hoje a situação nessa população de animais selvagens? Sob controle, já não há. Bom, praticamente foram varridas, né? Uma espécie aviária que é como chama? Morreram milhares. O pelicano? Pelicano. Pelicano, né? O pelicano, perdão, me foi a palavra. O pelicano praticamente foi extinguido da costa do Peru, infelizmente. É uma pena, né? Estamos falando de 40 mil aves, provavelmente. Que sobrou. Obviamente, há uma população lá, mas 40 mil aves numa população de aves à beira que vivem né? É uma loucura. E mamíferos já está muito tranquilo, né? Não se está tendo notícias. Na verdade, mamíferos se teve mais notícias mais ao sul, né? Argentina e Brasil. O Brasil teve alguns casos também, do que realmente no Peru. O grande extermínio, digamos assim, de mamíferos foi com os leões marinhos na península de Valdés, se não estou equivocado, é o nome dela, na Argentina, que é uma zona, digamos, de reprodução dos leões marinhos. E todas as fêmeas vêm para as costas desta península para dar à luz aos filhotes, onde os filhotes nascem, ficam um tempo, crescem um pouco e depois voltam para o mar e vão para as costas onde eles vivem normalmente. Digamos, a colheita de nascimentos que nós deveríamos ter tido esse ano foi praticamente dizimada pela influenza aviária. Mais de 10.500 mamíferos, leões marinhos mortos, e suas crias. Nossa, isso é uma informação fêmeas. Super triste, né? As fotos são impressionantes.
impressionantes. Então, esse ano passou em branco em termos de nascimentos de leões marinhos no sul, na costa do sul da América do Sul, simplesmente pelo H5N1. E é importante também a gente ficar atento, né, os pesquisadores de forma geral, para acompanhar essa evolução desse vírus, né, porque uma vez que se estabelece em mamíferos, tem um risco grande, né, de começar a infectar outras espécies de mamíferos e eventualmente humanos também. Exatamente, né? Tem toda a razão. Esse é o grande a grande interrogação, né, em relação ao H5N1. O possível perigo de adaptação aos humanos e mamíferos primeiro e depois mamíferos. A gente já sabe que realmente algumas espécies são super suscetíveis e humanos, embora suscetíveis, tem ocorrido muitos poucos casos. Passado esse período longo, né, a gente não vê um reporte de casos em humanos, foram algumas ocasiões acidentais, mas sem grande importância, né? Exatamente, de maneira que realmente a adaptação para os humanos nesse momento, o H5N1, não existe. Que é uma ótima notícia, né? Essa é excelente notícia, claro. Embora ocorram casos a cada tanto, não somente aqui, mas lá na Ásia é mais comum e no Oriente Médio também. Então, a situação hoje da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade, eu diria que está muito boa na América do Sul, né? Apesar de todo o temor que temíamos, e ainda continuamos com um temor muito alto, mas está bem. A vacinação nesses países que está ocorrendo nesses países da América do Sul foi chave para esta boa situação, principalmente o Peru, que é um reduto impressionante, né, de descanso de aves migratórias, aves que vêm, milhares e milhares de aves que passam aí pela costa e descem até o Chile. A fonte de infecção é enorme. Enorme. Eu já tive a oportunidade, em umas férias, eu fui visitar as Ilhas Balestas ali, né? No estado de Paracas, né? Tem até alguns passeios que você consegue chegar muito próximo das ilhas, que são os berçários, né, de reprodução dessas aves. É uma coisa impressionante a quantidade de ave migratória que fica estabelecida ali. E, consequentemente, também a quantidade de vírus que deve circular nessas regiões, né? Então é um país que realmente tem que estar muito atento a esses riscos epidemiológicos. Exato. Então a decisão do governo e da indústria de vacinar foi extremamente acertada, não somente para eles, sob o ponto de vista de segurança alimentar, né? Não interromper a cadeia de produção de alimentos, né? Carne e ovos para a população, mas também para o resto da América do Sul. Ou seja, controlou aí uma fonte de infecção enorme e ajudou a todos. Então eu creio que, de uma maneira geral, se pode dizer que a batalha foi vencida por este momento. A batalha foi vencida, está vencida. Não se sabe o futuro, né? Então não se pode deixar não podemos descansar. Baixar a guarda, né? Baixar a guarda, como se diz, não podemos, porque os riscos ainda existem. Esse vírus 23444B segue causando surtos atrás de surtos nos Estados Unidos. Então está lá. Se ele está lá, eventualmente ele chega aqui nas aves silvestres, através das aves silvestres. Então não se pode baixar a guarda nem um segundo. E a situação brasileira, Sérgio, passado mais de um ano aí da primeira detecção nessas aves silvestres, ficou muito estabelecido naquela população de trinca-réis, né, que a gente viu aí várias detecções em várias regiões do Brasil, muito focado também no litoral, né, que essas aves são endêmicas nessa região, né? Como que você enxerga hoje essa situação da influenza no Brasil? Eu diria que ela está hoje clinicamente está muito bem, nós sabemos, né? Nunca houve um caso em aves industriais, e isso é bom, mas ao mesmo tempo me assusta muito, porque o mesmo efeito que eu comentei antes que aconteceu no Peru, de que a coisa estava mais tranquila e tal, vou tentar já não vacinar ou vacinar menos.
A mesma coisa pode acontecer em países que não vacinam. Uhum. Né? O pessoal, como já não há essa detecção tão frequente de surtos, o pessoal começa realmente a baixar a guarda. Então, isso me assusta. É isso que aí vem o perigo, né? De você baixa as defesas, Exato. Então pode acabar eventualmente deixando de cumprir algumas medidas de biosseguridade e isso pode abrir portas para o vírus, né? Então isso é um recado importante para quem está nos ouvindo hoje. Total. Eu não baixaria a guarda no Brasil de jeito nenhum, porque eu diria que estamos longe de realmente de estar tranquilos para baixar a guarda, né? Há um certo monitoramento sendo continuado pelas autoridades, não é muito abrangente, muito amplo, mas há algo, né? Então, e não se está detectando nada preocupante nesse momento. Mas as aves vão continuar, migratórias vão continuar a vir, né? Eventualmente, esse H5N1 2344B vai mudar, o vírus vai mudar, mutar e, consequentemente, mudar. E outras coisas podem acontecer. Ele pode se tornar um vírus com muita baixa patogenicidade e, eventualmente, ele desaparece. Então, no curto prazo, tem o risco de uma nova onda de infecção vindo dessas aves migratórias, né? Tem, sem dúvida. Tem, sem dúvida, porque os Estados Unidos estão nos mostrando isso. Todo dia, toda semana tem uma, dois, muito menos do que era no ano passado, por exemplo, nos Estados Unidos, muito menos, mas ainda continua sendo detectada lá. A cada 2 semanas tem um caso em qualquer tipo de ave. Então, isso para mim, é uma indicação absolutamente clara de que nós temos que não podemos baixar a guarda aqui na América do Sul, de jeito nenhum mesmo. Então, a indústria brasileira tem que estar com o ponto de alerta no máximo possível, pelo menos por 2 anos, até que a poeira baixe e nós deixemos de receber aves migratórias muito infectadas com H5N1. E a única maneira de saber isso é o tempo passando e se monitorando. Não tem, né? Aumentar a frequência de detecção. Não tem muito. Né? Mas muito boas informações, trazendo aí para quem está nos escutando, né? Que manter firme nas medidas de biosseguridade, manter alerta e, de fato, implementar todos os programas que as empresas têm bem estabelecidos, então, e checar também as coisas, né? Como é que elas estão sendo feitas na ponta, né? Eu acho que isso aí, acho que um trabalho muito bem feito que foi de comunicação em toda a cadeia, assim, não só para entre os profissionais, mas isso também vale para quem está na ponta, que é o produtor, né? Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de alerta tem que chegar em quem está lá no aviário, né? Para deixar as portas dos aviários fechadas para essa enfermidade. Então, para isso, a gente precisa de ter... Eu acho que um trabalho que eu acredito muito também é a extensão rural, né? Então, a extensão ele tem um papel fundamental de levar essa informação para quem de fato vai fazer, né? Os técnicos e os cientistas, quem está aqui no planejamento, a gente sabe muito bem disso, mas a coisa só vai se desenrolar com quem faz, né? E são os produtores. Sim, os que estão com a mão na massa, como se diz, né? Eles são os responsáveis pela biosseguridade. Não somos nós, técnicos, que vamos lá ao campo eventualmente. Não estamos todos os dias no campo. Eles são os responsáveis. E se eles baixam a guarda ou perdem o estímulo, porta abertas para a tragédia. Sesh, e em relação a novidades da Europa, a gente viu que também no ano passado a Europa sofreu muito, né, com essa expansão da influenza em vários países e causando até alguns impactos bastante significativos aí em grupos como os patos, né? Então a gente viu a escassez de alguns produtos de patos aí na região da Europa, o que foi bastante sensível para os europeus, especialmente os franceses, né, que são grandes consumidores dessa proteína. E o que tem de novidade nesse sentido?
Eu diria que está mais tranquilo a situação clínica na Europa. Ainda acontecem poucos surtos aqui e ali. Na França, baixou drasticamente com a vacinação dos patos, né, indicando que a decisão do governo foi totalmente acertada, né, em vacinar os patos que são criados a campo lá. Realmente baixou drasticamente. E quais são as tecnologias de vacinais que foram aplicadas lá no território europeu? Duas tecnologias, basicamente. Uma vacina inativada convencional, em que o antígeno dessa vacina é convencional no sentido de produzi-la, mas o antígeno da vacina é uma vacina de subunidades. É só a proteína H5 que está na vacina, não é o vírus inteiro. Ok? Certo. E a outra vacina usada também em larga escala é uma vacina com um RNA, vacina de RNA, não é o RNA mensageiro, não é o mRNA, é só o RNA inteiro. Então é uma outra tecnologia que a gente viu muito aí sendo difundida na questão de Covid, é o RNA mensageiro, né? Isso. Então é outra tecnologia, uma outra base tecnológica. É praticamente a mesma, é um passo antes, porque para se ter o RNA mensageiro, o RNA tem que ser expressado, né, dentro da célula. Aí produz o RNA mensageiro que tem a mensagem de que proteínas vai produzir. Essa é um passo antes. Qual a razão disso? Porque o RNA inteiro é mais fácil de conservá-lo na vacina. Precisa menos frio. O mRNA precisa temperaturas ao redor de menos 80. Né? E esse não, esse pode ser mais baixo, a menos 20, menos 30. Tem que ser congelado, esse RNA. Também segue bastante débil, porque o RNA, de maneira geral, é uma estrutura muito débil. Exatamente. Então, e os resultados de proteção foram muito bons. Essas aves são vacinadas 2 vezes cada ave com essa vacina de RNA e pronto, está protegida até o momento em que vai ser levada ao abate. Não, perfeito. Sesti, se você pudesse deixar um recado aí para os profissionais que nos ouvem hoje em termos de influenza, né? O que você gostaria de deixar de mensagem para os técnicos brasileiros que estão aqui nos ouvindo? Basicamente, eu acho que a mensagem que todos deveríamos manter em mente é o fato de que, há pouco estávamos comentando sobre isso, houve uma contingência, né, que aconteceu o ano passado, né, em toda a América do Sul. Digamos, o fogo se poderia considerar como apagado. O incêndio se poderia considerar como apagado. Mas a fonte desse fogo continua tem uma brasa ali, né? Continua muita brasa que podem começar um novo incêndio a qualquer momento. A qualquer momento. E isso é muito sério, o pessoal tem que estar atento. Falando de uma maneira direta, nós temos que considerar como se o incêndio estivesse igual como estava o ano passado, quando começaram todos os problemas no começo de 2023. Não considerar de que está passando. Está melhorando. Se nós considerarmos a situação assim, nós estamos abrindo as portas a algo que nós não vamos poder controlar. Essa é a mensagem chave para todos os nossos colegas que estão a campo e para principalmente administradores das empresas, porque todos esses controles via melhor biosseguridade, etc., tem um custo, tem um investimento da empresa. Então, é importante que os administradores tenham essa ideia igualmente, que esse custo não é para ser
eliminado nesse momento. Talvez daqui a 2 anos, pode ser. Depois de um tempo de monitoramento, observação clínica a campo, monitoramento de aves de migratórias, e aí então, bom, acho que agora realmente está na hora de nós considerarmos como a contingência terminada. E aí a decisão vai ser específica para cada país. Se estão vacinados, vão parar de vacinar. O que vão fazer? É possível que os países da América do Sul que estão vacinando parem de vacinar no futuro, o que eu não vejo nenhum problema, desde que seja uma tomada de decisão embasada em dados. Exato. E não em você vê que em direção o vento está... Uhum. Não funciona assim. Não funciona assim. Não, super importante seu recado aí. E eu volto a até falar uma frase que o nosso colega Marcelo Paniagua trouxe para mim num episódio que eu entrevistei, que o Brasil, ele não vende carne, mas ele vende sanidade, né? Então não vende carne de frango, a gente vende sanidade. Então os compradores da carne brasileira, eles compram em grande medida por conta da nossa qualidade sanitária dos plantéis, pela ausência de influenza, pela ausência de Newcastle, pela alta qualidade microbiológica também, por conta de salmonela. Então isso é um ponto que a gente tem que estar sempre alerta, né? Então a gente manter esse status sanitário é ótimo para que a gente possa ser competitivo nesse mercado tão competitivo no dia globalmente, né? Essa afirmação é interessante porque o produto que é produzido na Tailândia, né, que também exporta bastante lá no Sudeste Asiático, a carne de frangos produzida lá é igual a carne de frango do Brasil, é igual a carne de frango dos Estados Unidos, é igual a carne de frango da Rússia, né? Agora, a situação epidemiológica desses países é completamente diferente. A diferenças em percepção de biosseguridade entre os países é completamente diferente. Uma série de coisas. Então, é verdade. O que o Brasil vende é uma estratégia de foco em qualidade da saúde das aves, qualidade dos sistemas de produção e, obviamente, qualidade microbiológica dos produtos avícolas, né? E isso faz a venda. Exato. Faz a aceitação do produto em todo o mundo, na Europa, em qualquer país, mais Japão, países nórdicos, não importa. Tens absoluta razão. O Marcelo, agradecer ele aí, porque sempre quando ele é muito solícito nos nossos convites, ele trouxe essa reflexão falando de influenza, né? Pela perspectiva dele, vendo o caso na Ásia e acompanhando tudo que aconteceu ali na região. Sérgio, mais uma vez eu queria agradecer muitíssimo a sua presteza, ser solícito aqui em falar comigo e com o nosso público que está sempre ansioso para ter informações. E você é uma fonte das mais confiáveis, que está lá na ponta, né, vendo tudo que está acontecendo, muito de perto aí nos países da América Latina, e não poderia ser uma pessoa melhor para trazer essa atualização sobre influenza. Mais uma vez, muito obrigado. Tarly, eu que agradeço. Realmente foi um prazer estar contigo de novo e estamos às ordens completamente às ordens para voltar a qualquer momento e manter, na verdade, eu creio que o nosso objetivo, teu e meu nesse momento, é manter nossos colegas a campo que nos estão escutando nesse momento, mantê-los atentos e despertos, né, para seguir controlando ou prevenindo estas possíveis contingências. Muito obrigado. Eu que agradeço muitíssimo. E eu queria fazer um convite também para quem está nos escutando aqui, para acessar o nosso blog, que é o Sanidade Avícola, www.sanidadeaviculabr.com.br. Lá vocês podem encontrar uma forma bastante simples e acessível informações das principais enfermidades aviárias, gumboro, Newcastle, bronquite, e está ali de uma forma bastante clara, objetiva. E também para quem quer se aprofundar um pouco mais,
dentro do próprio blog você vai encontrar outros caminhos e outros links para se aprofundar em cada um dos temas. Então, fica o convite, são todos muito bem-vindos aí a acessar o nosso blog Sanidade Avícola. E até a próxima conversa, então. Perfeito.